Agora vamos para a cozinha, vamos falar sobre alimentação e para garantir a maior proteção do seu corpo. Você vai escolher os alimentos que têm aqueles nutrientes que podem nos ajudar a manter a nossa imunidade assim, ó, muito bem. Estão ali na cozinha a nutricionista Débora Albuquerque e a Vasti Laues. Um cheirinho, como eu disse, né, de frescor. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Pois é, Mônica, hoje a gente vai falar de imunidade. E eu falei com a Débora, vamos trazer alguma coisa que pode estar presente assim na hora do almoço, no jantar, pra gente... Porque parece que quando a gente fala de imunidade, a gente só sabe falar em shot, não é? Verdade. Ah, vamos tomar um shotzinho aqui de manhã, ou um suco, né, alguma coisa assim. E aí a Débora trouxe essa ideia de a gente preparar uma salada com um molho super diferente, que é um vinagrete de abacaxi, e tudo isso vai contribuir para melhorar o nosso sistema imunológico, né? Isso. Quando a gente fala de sistema imunológico, de saúde, a gente está falando não só de alimentos que podem promover, que são antivirais, antifúngicos, mas a gente está falando também de alimentos que melhoram a nossa microbiota intestinal, como também de alimentos que oferecem nutrientes. Então a gente tem que dar toda essa oferta. A gente não fala só de oferecer nutrientes. Se a gente oferece nutrientes para o nosso corpo e o nosso corpo não tem como absorver porque nós não temos saúde intestinal, o que nós vamos fazer com isso? Desperdiçar. Né? Vai ser jogado fora. Né? Então, se a gente muitas vezes tem um alimento super rico, que é antifúngico, antiviral, mas a gente não sabe aproveitar de forma correta, também a gente desperdiça tudo isso. Então, a gente veio com esse intuito aí de oferecer, através de uma saladona bem caprichada, tudo isso aí junto. Ai, que delícia. Vamos começar o preparo aqui, Mônica? Vamos. Porque tem um detalhe aqui que ela precisa... A cebola vai ficar marinando um pouquinho para cozinhar no próprio limão. Tá. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o suco de um limão. Vamos espremer ele aqui. Nossa, esse abacaxi tá bonito. No caso, a gente está colocando, né, a cebola roxa, porque a cebola roxa tem uma oferta maior de quercetina, que é uma fibra interessante, um probiótico para o nosso intestino, para melhorar a nossa saúde intestinal, né, e também uma oferta aí de flavonoide interessante para a nossa saúde também, tá? Então é bem interessante. E são alimentos acessíveis, né, Débora? Não E a gente precisa fazer muita... E é uma cebola pequenininha, tá? As pessoas falam, ah, mas eu não gosto de cebola. Mas você não precisa usar a cebola também só crua, tá, gente? A gente está fazendo aqui a receita no molho, vinagrete, mas a gente precisa de uma cebola pequena, em torno de 60 gramas de cebola por dia. Quercetina, na verdade. Seria uma cebola pequena de 60 gramas, que você pode usar no refogado, você pode usar também na forma da salada. Mas é usar diariamente. Né? E nós temos outros alimentos também que tem, né, a quercetina. Não é? E é um pouco abrir a caixinha um pouco, porque essa coisa da cebola, às vezes é a forma até de picar a cebola, porque você tem ela muito grande, aí você mastiga e não gosta. Ah, legal isso aí. Pra picar, né? Legal né? isso. Deixa Débora. ela miudinha aqui, né? os paladares mais exigentes. A gente está preparando essa salada que é para o seu almoço aí, para você já garantir, né, todos esses nutrientes que a gente precisa. E nessa época do ano a gente percebe uma baixa, é comum, né, Débora? Uma baixa na nossa imunidade, aí a gente fica um pouco mais gripado, resfriado, a gente tem a questão da Covid. Sim, e aí entra a questão da preocupação, do cuidado aí com a questão respiratória, nosso sistema respiratório. E a gente tem não só, né, nesse alimento, como no caso que eu estou falando aqui, a quercetina, que tem a ver com a saúde intestinal, mas a gente pode associar outros tipos de alimentos, gente. A gente colocou aqui alguns alimentos, mas a gente, na verdade, nós não temos o alimento completo, mas a gente tem que oferecer uma oferta muito grande. Então, nós não trouxemos, mas, por exemplo, o inhame. O inhame, ele é super protetor no sentido do nosso sistema respiratório. Então, por que não utilizar o inhame diariamente na sua rotina, ou batido com uma água de coco, ou você colocar ele cozido na sua alimentação frequentemente. Gente, um inhame refogadinho com um coentro. Nossa, Pois e coloca ele no açafrão, põe ele na cúrcuma com azeite, você potencializa mais ainda a ação anti-inflamatória, mais ainda a ação antiviral, antifúngica. Você está facilitando mais ainda o aspecto realmente nutricional. Então, por que não utilizar, fora a fibra, que é a questão da saúde intestinal? O que nós precisamos entender é que todo alimento tem a sua importância. Às vezes a gente vai fazer um cardápio no consultório, alguma coisa assim, a pessoa fala assim, eu não comi isso aqui. Mas isso aqui é importante, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui é importante, uma sementinha de abóbora. A pessoa fala, mas isso aqui precisa de verdade? Disso? Precisa. Semente de abóbora é super importante, semente de girassol, porque ele é antiviral, ele é antifúngico, ele melhora a questão de perdas de massa muscular, por exemplo, no idoso, que isso aí afeta muito o sistema imunológico do idoso.
né? Então, para o Covid aí, gente, então tem toda a sua importância. São pequenas coisas que têm o porquê de estar ali, de estar presente. Então, assim, realmente aumentar essa gama, essa diversidade da alimentação, porque hoje a gente tem essa oferta muito fácil, né? É chia, é linhaça, sementes, castanhas, 3 castanhas do Pará por dia, né? Que seria de 2 a 3, que a gente fala que é de média a grande, mas com o cuidado, que agora a gente tem que ter uma preocupação com relação à origem dessa castanha, tá? Porque hoje tem os estudos mostrando que a nossa castanha que é mais nutritiva, no sentido do selênio e do zinco do nosso sistema imunológico, são de origem da Amazonas ou do Amapá. Infelizmente, a castanha do Brasil, né? Que a gente hoje nem fala castanha do Pará mais, né? É a castanha do Brasil. A do Amazonas e do Amapá é que tem uma oferta maior de zinco e de selênio. Então, não adianta, muitas vezes a pessoa fala assim, estou comendo e não estou aumentando a minha quantidade de zinco, de selênio, às vezes você tem que mudar de fornecedor. Tá? Ficar atento a isso, então, né? A origem dela. Tá, a origem dela aí, porque às vezes vem do Acre, que é muito pobre, vem da região sudeste, que é muito pobre, da Bahia, é muito pobre, então tem que realmente mudar a origem aí da nossa castanha, tá? Ô, Débora, perguntaram aqui agora há pouco sobre a questão da cúrcuma e da pimenta do reino. Uma potencializa a outra, as duas podem potencializar os alimentos que nós vamos temperar. Como é que é isso? A biopeperina da pimenta do reino potencializa a ação da cúrcuma, né? Da curcumina, que é um bioativo do açafrão da terra. Né? Então, os dois juntos associam, né? Melhora mais ainda a potência da cúrcuma, que é um anti-inflamatório e antiviral. E fica bem mais interessante. Mas você pode potencializar com azeite. Você pode potencializar. Por que a gente fala colocar, por exemplo, no ovo? Porque a gema do ovo com a albumina da clara do ovo, ele potencializa também a ação da curcumina. Tá? Então a gente fala de usar muito no ovo por causa disso. A gente fala de usar nas proteínas, porque, por exemplo, no frango. O frango também, a ação da proteína do frango potencializa a ação do açafrão. Só que não é fritar o açafrão, não pode fritar, tá, gente? Tem que ser jogado no final da preparação. Certo? Porque ele não pode ser frito. Ele pode aquecer, mas ele não pode ser frito. Então, assim, você pode potencializar a ação com a pimenta do reino, com a biopeperina, mas você pode potencializar com a albumina, com a gema do ovo, você pode potencializar com o queijo, que nós temos também, né, os fosfolipídios ali do queijo, a fosfolipídios da gema, que a gente pode utilizar aí para poder potencializar também a ação anti-inflamatória da cúrcuma, que é do açafrão da terra. Muito bem. E esse cheirinho, gente? Aqui eu coloquei as folhas que nós escolhemos, né? A alface, que é aquela que, né, ajuda a fazer a liga de tudo. Com a rúcula, coloquei aqui repolho e coloquei aqui também cenoura, um pouquinho de cenoura. E agora a gente vai colocar um grão, que é para ajudar a dar saciedade também na salada, né? Sim. As crucíferas, né, no caso, igual o repolho, o espinafre, a rúcula, são bem interessantes porque são anticancerígenas, facilitam bastante aí a nossa ação e também são importantes para que a gente possa estar colocando pelo menos, gente, uma xícara de chá, de meia a uma xícara de chá diária, tá? São importantes na nossa alimentação. E por que nós fizemos questão de trazer as leguminosas? Porque as pessoas têm cada vez mais diminuído o consumo das leguminosas, que é a parte dos feijões, tá? E as pessoas estão diminuindo isso naquela coisa de falar assim que são os compostos antinutricionais, que ficam estufando, mesmo o quê. E a nossa combinação arroz e feijão é uma combinação riquíssima em nutrientes, é muito importante para a nossa saúde. O feijão, para você ter noção, as leguminosas, né, que nós estamos falando aqui do grão de bico, por exemplo, que faz parte dessas leguminosas, elas são muito importantes para a nossa mucosa intestinal, porque elas aumentam as nossas microvilosidades, as nossas criptas, que a gente fala que são os nossos intestinos, eles são formados de ondulações. E essas funduras, vamos dizer assim, os fundinhos das nossas ondulações intestinais é onde forma maior número de defesas no nosso corpo, do nosso intestino. Então, quanto maior fundo for as suas criptas, mais defesa você tem. E quem faz isso são as leguminosas, os nossos feijões. Olha, tá? que interessante. E as pessoas não estão utilizando o feijão, né? Numa coisa tão simples. E quanto mais colorido o feijão, tá? Feijão preto tem mais do que o feijão marrom. Né? Varia, é o feijão roxinho, é o roxinho, é o comum.
é o preto, variar, né? A gente tem essa farturinha aí, né, de feijões. E olha a importância desse recado da Débora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Olha que boniteza, gente. Tá bonito, né? Tá bonito, Aqui viu? já fez o caldinho, ó. Quando a gente voltar do intervalo, aí a gente termina a nossa vinagrete, então, para ser o molho dessa salada. Muito bem. Eu volto já com essas duas meninas, com a Vasti e com a Débora. E você aí do outro lado, vou ver suas perguntas aqui também, tá bom? É o tempo de uma água. Eu volto já. A gente está falando hoje sobre a alimentação que garante para a gente maior proteção. As nossas defesas ficam em alta para barrar algumas doenças, né? Aprender a escolher esses alimentos, os nutrientes, pode muito aí aumentar a sua imunidade. A gente está com a nutricionista Débora Albuquerque, a Vasti também. Eu disse para vocês aquele cheirinho de frescor. E antes da gente passar para a receita completa, meninas, Débora, deixa eu trazer aqui. A turma, você sabe que sempre participa, né, Débora? E eu tenho aqui a Célia falando da questão do limão, açafrão e própolis. Pode tomar todos os dias? Sim, o uso contínuo, com certeza. Quando você associa, né, o limão, o açafrão e o própolis, você está associando aí um monte de compostos bioativos, né, o ácido fenólico, os flavonoides, que são antivirais, antitumorais e que são bem interessantes aí para a sua saúde. Com certeza deve ser utilizado, sim. Vamos aproveitar e falar do chazinho, então, que eu tô preparando aqui, ó. Você tá fazendo chá, Vasti? O chazinho de camomila para ajudar, né, a descansar, a dormir, por que não pingar aí umas 20 gotinhas de própolis para poder ajudar na questão de ser antiviral, para poder te ajudar também no sono. Lembrando que nós temos vários tipos de própolis, tá? Esse própolis que nós estamos usando é o própolis aquoso. No caso do própolis aquoso, que a gente acaba utilizando mais para crianças, por não ter a questão do extrato alcoólico, né? Só que o extrato, no caso do aquoso, ele também é interessante, tá, gente? Ele também é antiviral, ele também melhora a função intestinal, porque ele melhora também as paredes intestinais, a integridade intestinal. Então, não é essa a questão. Melhora também a nossa mitocôndria. Então, ele pode ser utilizado, sim, para a nossa saúde. Tem uma gotinha de limão também ou não precisa? Pode, coloca um pouquinho, bom, né? Hein? Por que não acrescentar a vitamina C? Vamos melhorar ali. Ajuda no sabor também, né? Sim, fica bem interessante. Ô, Débora, a gente estava falando dessa questão das leguminosas, que você fez esse alerta, né? Pra gente comer o nosso feijãozinho de todos os dias. Aí muitas pessoas falam assim, mas estufa, me dá gases, como é que eu faço? É importante a gente falar sobre isso, a questão do remolho, né? Da gente deixar de molho de um dia para o outro, né? Quanto mais tempo você usar e ir trocando a água, e na hora do cozimento você pode fazer a opção tanto por trocar essa última água, colocar uma água nova, como também utilizar a última água. Isso aí não vai interferir, porque mostra que os fitatos eles são evaporados, tá? Na hora do momento do cozimento. Só que lembrando que o que vai mudar? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não deixei de remolho, e o que vai acontecer comigo, né? Se vai me atrapalhar no sentido do estufamento. O que vai acontecer é que você vai gastar mais gás e vai gastar mais tempo no cozimento. Porque de 10 minutos que você poderia gastar de um feijão de remolho, de um dia para o outro, você trocando aí em torno de 5 a 6 vezes essa água, de um dia para o outro, pelo menos aí umas 8 a 12 horas, né, de remolho, esse feijão. Sempre na proporção de 1 para 3, tá, gente? De uma proporção do feijão para 3 de água, tá? Então o que vai acontecer é que em vez de 10 minutos de cozimento, você vai passar para 60 minutos de cozimento. Muito bem. Então, vai gastar mais tempo na nossa panelinha ali de pressão. Okay? Economia aí, gente. E o gás tá caro. Tá bom. E a nossa salada? Olha aqui, ó. Agora esse é o ponto de misturar o resto dos ingredientes, que é quando essa cebola, ela deu uma corzinha aqui pra água, pro limão, né? Que a gente tinha espremido aqui, tá vendo? Aí a gente mistura aqui, então, nosso abacaxi picadinho, nesse formato de cubinho, porque é um vinagrete. E aí nós vamos temperar esse molhinho agora com bastante erva, o que você tiver aí. Aqui a gente vai usar fresquinho a cebolinha. Você pode colocar aqui também hortelã, porque a hortelã e o abacaxi são uma duplinha muito gostosa. Eu tô falando só de paladar, a Débora vai falar também dos nutrientes. Dessa misturinha boa aí, né? Aqui eu tô colocando a salsinha, essa daqui já desidratada. E aí, Mônica, nós vamos colocar aqui um pouquinho de sal também. Ih, tá fechado aqui meu sal. Esse salzinho que eu vou usar, esse aqui já tem um pouquinho de hortelã.
Ah, que interessante. E essa, enquanto a Vasti tempera aí, Débora, essa misturinha aí para nossa imunidade, que nutrientes nós temos? Então, nós temos a vitamina C, nós temos a vitamina C do limão, né? A fibra do abacaxi, também vitamina C do abacaxi, vitaminas do complexo B, desse abacaxi. O azeite ser adicionado aí como fonte de vitamina E, ótimo antioxidante, melhora também nos aspectos dos compostos bioativos. Temos a salsinha, o hortelã, que também tem a ação anti-inflamatória. Está acrescentando o que aí? Açafrão também. Açafrão. Nossa, gente, olha que maravilha. Nossa, que trem Anti-inflamatório, o trem tá assim, tá cheirando aqui, sabe? A pimenta do reino, colocando a biopeperina aí junto para potencializar a ação do anti-inflamatório. Então, esse molho tá ficando divino. Delicioso. Tá virando uma bomba atômica de bioativos aí. Né? Com certeza, uma bomba boa. micronutrientes aí. A quercetina junto com a curcumina tá sendo bem potencializado aí com essa ação. Uma coisa importante que a gente não falou aqui e as pessoas gostam bastante, usam, é o alho, né, Mônica? Exatamente. E a gente não falou aqui, gente, não é porque a gente não é que não combina não, tá? Mas é porque a gente fez escolhas, tá? Mas o alho é muito importante, só que uma observação que também a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o alho ele não pode ficar em cozimento na água também, tá? Então, aquela coisa de cozinhar o arroz no alho e deixar ali um tempão dos 20 minutos de cozimento, você perde muito o composto bioativo do alho. Então, o correto é você utilizar, se for para você consumir, para utilizar o antiviral e o antifúngico do alho, para utilizar esse composto bioativo, é deixar no vapor, é meio dentezinho de alho que você vai utilizar por dia, não precisa mais do que isso. Em torno de 2 minutinhos ali rapidinho, cozinhou a vapor e vai consumir, só para você tirar realmente aquela ardência. E pode também utilizar fazendo o final, né? Vamos dizer assim, utilizando no final das preparações, você pode colocar. Ou usar, favorizando o azeite, né? Que seria perfeito. Então, você colocar ali em torno de 10 a 15 alhos macerados, cortados, porque tem que ser cortado para poder liberar o composto ativo no azeite. Aí você deixa em torno aí de 15 dentes de alhos cortados em 150 a 200 ml de azeite, ali macerando para você utilizar no seu dia a dia. Aquele desconforto que pode provocar de arroto, de refluxo em algumas pessoas, você coloca um raminho de tomilho para poder diminuir esse desconforto aí. Nossa. Esse azeite fica maravilhoso nesse caso e também tem a questão antiviral aí para sua imunidade. São segredinhos maravilhosos da Débora com a gente. Nós temos que saborizar esse azeite E aqui. fica fazer bom dia. Vamos fazer? Vamos E combinar fica com a bom agenda demais. da Débora, esse vinagrete que ficou maravilhoso. Eu vou ter que encerrar essa prosa tão boa. A gente aproveita e já põe no abacaxi, entendeu? Que já dá o chá. Não, e eu tô aqui salivando com isso tudo, viu? Débora, obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, Mônica, Tá. pelo convite. Adoro estar aqui com vocês. Volte gente. mais vezes, Vasti. Beijo, beijo, até amanhã. Adorei, Tchau, gente. Faz aí. Prestou atenção? Então, multiplique, viu?